Glória a Deus, irmãos. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez diante do Senhor, nessa oportunidade maravilhosa diante de Deus, para a gente juntos estar abordando aqui o que o livro de Josué ele tem a nos ensinar, o que a gente pode aprender nessa leitura, né? Essa leitura ela nos faz conhecermos a vontade de Deus, os propósitos de Deus, desígnios de Deus, o caráter de Deus, né? Enfim, o que a gente pode conhecer do Senhor é na Bíblia Sagrada, através de toda a sua escritura, através de tudo aquilo que está escrito é onde nós podemos aprender, para sermos assim edificados em Cristo, tá bom? Hoje nós vamos entrar aqui na parte final do livro de Josué, né? A gente já viu todas aquelas passagens, a gente começou na igreja e vem terminando aqui através das lives, né? A gente está sem poder congregar, a gente pede a Deus que a gente possa estar junto o mais rápido possível, tá bom? Para isso a gente tem orado bastante, vai continuar orando em nome de Jesus, que essa tempestade passe e a gente possa estar reunido novamente aqui com o Senhor, juntamente ali naquela igreja, em nome de Jesus. Tá? Então, capítulo 24 do livro de Josué, tá? É o 6º livro da Bíblia, Antigo Testamento. Tá? Antes de tudo, eu gostaria de, em primeiro lugar, saudar a cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, né? E uma boa noite também a todos, em nome do Senhor, irmãos, amigos, parentes, pessoas que eu conheço diretamente, outros indiretamente, outros talvez eu nem conheça, mas Jesus Cristo conhece, né? Essa aqui é a parte boa, né? Cristo conhece a todos, tá? Então vamos ler aqui, tá? E antes de nós fazermos essa leitura, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com vocês, né? Então, oremos ao Senhor nesse momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nos unimos em oração, Senhor, diante da Tua presença, nesse momento, em espírito e em verdade. Queremos, Senhor, em primeiro lugar, exaltar o nome do Senhor, bendizer o nome do Senhor, dar graças a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda irá fazer por nós, ainda fará. Louvamos, agradecemos todo o Teu cuidado, toda a Tua bondade, a Tua fidelidade, as Tuas misericórdias. Senhor, Te agradecemos, em nome de Jesus. Graças Te damos, Senhor, de coração, por mais um dia na Tua presença, debaixo do Teu cuidado, a Tua vontade sendo feita na nossa vida, e através da Tua vontade na nossa vida, o Senhor nos ensina, o Senhor nos edifica, nos abençoa, nos fortalece, e nos faz conhecer mais de Ti, e nos prepara para a vida eterna junto ao Senhor. Por isso, Deus, Te agradecemos, eu Te peço nesse momento que o Senhor venha abrir o entendimento, Senhor, de todas as pessoas que estarão ouvindo essa passagem bíblica aqui, que estaremos abordando essa passagem bíblica, expondo aqui a Escritura, a fim de que todos possam aprender de Deus e conhecer a Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Peço ao Pai, abre o entendimento de todos, dá a revelação da Tua palavra, a verdadeira compreensão, para a glória do Teu nome eu peço a Ti agradecido. Que o Senhor abençoe a cada um dos que estão acessando agora, já acessaram, estão unidos em oração, estarão juntos, ó Pai, conosco, durante esse período breve aí que estaremos juntos, em o nome de Jesus. Que o Senhor abençoe grandemente, multiplicadamente a vida de cada servo do Senhor, de cada pessoa nessa hora, cada família nessa hora, que está ligada na mesma fé, no mesmo propósito, em nome de Jesus. Te agradecemos em nome de Jesus, né? Então, nessa maneira, né, dessa forma em que nós pregamos a palavra, né? Na realidade as pessoas não têm ido à igreja, mas agora a igreja vai na casa das pessoas, né? Na realidade agora a igreja está na sua casa, a sua casa agora é a igreja, né?
A igreja, onde é a igreja? A igreja é o local, o lugar, seja onde for, onde pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus. Ali é a igreja. A igreja do Senhor é o lugar onde as pessoas que creem em Cristo, que vivem a fé no Senhor, se reúnem no nome dele para cultuar a ele, para orar, para glorificar, para louvar, cantar, servir, enfim, de alguma forma, estar em comunhão e usufruir dessa comunhão, sendo edificado, sendo abençoado pela presença do Senhor e pela comunhão dos irmãos. Então a igreja é isso, né? Aí você não está lá no templo onde nós nos reunimos sempre, mas aí na sua casa a igreja está aí. Hoje a igreja é a sua casa. Hoje a igreja está na sua casa. Hoje a sua casa é a igreja. Glória a Deus, né? Hoje a sua casa é a igreja. Aleluia. Você vê como são as coisas, né? Hoje a sua casa é a igreja. A igreja do Senhor está reunida em sua casa. Você, com as pessoas da sua família, enfim, quem tiver na mesma fé, mesmo propósito, na fé em Cristo, é a igreja reunida em nome de Jesus. Então vamos lá ver o que nós podemos aprender aqui no livro de Josué. Aqui no capítulo 24, né? É o último capítulo do livro de Josué. Capítulo 24 ele é dividido aqui em 4 partes. Ele fala na despedida de Josué, né? Josué se despede do povo. Josué renova a aliança com Deus e o povo. Josué estabelece lá uma pedra, né? Como um testemunho daquilo que foi feito, da renovação da aliança. E depois o trecho final do versículo 29 ao 33 fala da morte de Josué e da morte de Eleazar, filho de Arão também. Enfim, né? E se encerra com isso o livro de Josué, e a partir daí o livro dos Juízes, né? Que é um livro é um livro assim, que é uma lição muito repetitiva de que quando as pessoas elas servem a Deus, elas se dão bem. Quando elas fazem aquilo que é contrário a Deus, elas se dão mal. Porque, como Jesus disse, ninguém pode colher uva de espinheiro e nem figo de abrolhos. Então não adianta, né? Muitas pessoas às vezes querem ser felizes sem servir a Deus, né? Você pode até ser feliz, mas essa felicidade sua vai lhe trazer consequências desastrosas, né? O rei Salomão, lá no livro de Provérbios, ele diz o quê? Há caminhos que aos olhos dos homens parecem caminhos retos, mas no seu final são caminhos de morte, né? Muitas vezes a pessoa está no caminho, trilhando um caminho, e ela está achando que está fazendo a coisa mais certa dessa vida, a coisa mais certa do mundo, e no final, aquilo é um caminho de morte, né? Então a Bíblia nos alerta quanto ao tipo de caminho que nós vivemos. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que é que Josué faz. Capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 13, tá? Josué, ele reúne o povo, ele pede para que todos os cabeças, os anciãos, os oficiais, os juízes do povo de Israel comparecessem perante ele ali em Siquém, né? Diante do Senhor. E Josué reúne essas pessoas, elas estão ali, os líderes do povo, e ele relembra aos líderes do povo, basicamente, em poucas palavras, a história de Israel até aquele momento. Desde que o Senhor ele chama Abraão, e Abraão gera Isaac, Isaac gera a Jacó, né? Jacó e Esaú, e a partir daí Esaú, Deus dá a montanha, a região montanhosa de Seir para a descendência de Esaú. Só que os filhos de Jacó, eles vão para a terra do Egito, lá eles ficam, né, por causa daquela fome, aquela história de José, aquela história muito bonita, eles ficam lá, e lá eles ficam por 430 anos, e Deus levanta Moisés e Arão para tirar o povo de Israel de lá, e tira de lá, e eles ficam 40 anos no deserto, e a partir daí Moisés morre, e Josué assume o comando, e Josué introduz o povo de Israel na terra de Canaã, né, na terra prometida. Já havia um bocado de tempo que eles estavam ali, estavam em paz, estava tudo bem, e Josué viu que a hora deles estava chegando. Então o que ele faz? Ele manda reunir todos os líderes do povo, oficiais, cabeças, anciãos, príncipes, enfim, e ele relembra o povo de Israel uma breve história, desde o chamado de Abraão até aqueles dias, né? E ele mostra que Deus é quem fez aquele povo herdar aquela terra, né? Versículos 12 e 13, Josué lembra ao povo de Israel que Deus envia vespões diante deles, né, que
expulsa o povo daquela terra, muitos povos ali foram expulsos por vespões. Deus envia vespas enormes, né? Bem como reis, o Senhor expulsa ali, e isso sem que Israel precisasse utilizar de arco ou de espada, né? Ou seja, o próprio Deus fez com que aquele povo saísse dali, pelos seus meios. Deus diz para eles que foi dado ao povo de Israel uma terra que eles não trabalharam, eles moravam em cidades que eles não construíram, eles habitaram nelas, eles comiam das vinhas e dos olivais que eles não plantaram. Ou seja, Deus havia provido tudo para eles. Ele faz esse breve resumo da história de Israel, do chamado de Abraão até o momento em que eles estavam ali. E ele prossegue dizendo: agora, pois, temei ao Senhor, versículo 14 em diante, tá? Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. É Ele quem nos fez subir, e a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra, porquanto nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. Tomou uma grande pedra e a erigiu ali, debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito. Portanto, será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Então vejam bem, Josué viu que estava chegando a hora dele partir, dele dormir no Senhor. Ele reuniu o povo para dizer ao povo: olha, é o seguinte, vocês se lembram de tudo que nos aconteceu desde Abraão até agora? Legal, legal. Então agora vocês temam ao Senhor e sirvam a Ele com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolham hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, na terra de quem vocês habitam, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, Josué diz: olha, agora vocês vejam tudo que Deus fez e decidam quem é que vocês querem servir. Se aos deuses que seus pais serviam lá, da além do Eufrates, ou seja, lá para o lado da Mesopotâmia, né, e no Egito, né, ou se vocês querem servir ao Senhor. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué coloca a posição dele, que ele e a casa dele estariam dispostas a servir e serviriam ao Senhor. Vocês vejam que
O povo responde dizendo, não, nós vamos servir a Deus, nós não vamos abandonar a Deus, Ele nos fez subir da terra do Egito, Ele nos livrou da servidão, Ele nos guardou em todos os caminhos, né? Ele expulsou os povos de diante de nós. Quer dizer, os israelitas, eles sabiam tudo quanto Deus havia feito por eles. Mas vejam bem aqui a primeira coisa que Josué diz a eles: sirvam, temam, sirvam a Deus com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito. Ou seja, eles tinham conhecimento, eles tinham provado de tudo quanto o Senhor tinha feito na vida deles, mas eles ainda tinham com eles deuses estranhos. Eles ainda carregavam com eles os deuses do Egito, os deuses lá da Mesopotâmia. Você entendeu? Então, quando dizem, olha, agora decidam, se parece mal servir ao Senhor, sirva lá que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eles dizem, não, nós vamos servir porque o Senhor fez isso, isso e aquilo outro. Josué os alerta e diz, olha, não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servir a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Ou seja, ainda assim Deus havia feito bem aquele povo. O Senhor havia feito bem aquele povo, mas eles se mantinham servindo a deuses estranhos. Eles tinham todo o conhecimento, eles lembraram de tudo, eles conheciam toda a história, eles presenciaram muitos sinais que o Senhor havia feito. Eles queriam servir ao Senhor, eles abriam a boca e diziam que queriam o Senhor, mas na realidade o que eles faziam não era o serviço do Senhor. Eles não serviam ao Senhor integralmente, inteiramente, né? Eles não serviam ao Senhor da maneira que deveria servir. Eles serviam ao Senhor da moda deles, a maneira deles. Por quê? Eles queriam servir ao Senhor, abriam a boca e diziam, não, nós serviremos, longe de nós de abandonarmos a Deus, mas as atitudes diziam o contrário, né? As atitudes diziam o contrário. Na realidade, eles ainda traziam com eles aqueles deuses do Egito. É por isso que eu digo, olha, o Antigo Testamento ele é maravilhoso, porque ele traz um monte de lições para nós nos dias de hoje. É como você vê hoje muitas pessoas que foram tiradas lá da escravidão, foram trazidas para a presença de Deus, estão na presença de Deus, se lembram de tudo quanto Deus fez, cantam, louvam, adoram de tudo quanto o Senhor tem feito, são gratas a Deus pelas misericórdias do Senhor, mas ainda trazem consigo coisas do Egito, coisas da Mesopotâmia. Ou seja, se a gente for falar uma linguagem espiritual, traz ainda coisas daquela velha maneira de viver, da antiga maneira de viver, daquela maneira de viver de quando não se tinha o conhecimento de Deus, né? Então, ainda muitas vezes trazem consigo práticas, trazem consigo sentimentos, trazem consigo conceitos, tá? Que são mundanos, né? Que não são de Deus, que não são conforme a vontade, o caráter de Deus que a gente conhece através da leitura bíblica, do estudo da palavra de Deus. Então, é a mesma coisa. Aquelas pessoas dizendo, não, longe de nós de deixarmos de servir ao Senhor, mas o que acontece? Lá na casa deles, se fosse procurar, iria achar um deus do Egito, iria achar um deus lá da Mesopotâmia, uma imagem de escultura, um ídolo daqueles, aos quais eles ainda invocavam e serviam, e enfim, né? E isso é algo abominável aos olhos de Deus, tá? Então você vê pessoas aqui abrindo a boca e dizendo, não, nós vamos servir ao Senhor, longe de nós de deixarmos de servir ao Senhor, de abandonarmos a Deus. Ele fez isso por nós, Ele nos livrou, Ele nos salvou, Ele operou, Ele fez e aconteceu, mas esquecem daquela passagem que Cristo disse, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, erga a sua cruz e me siga. Nem todo mundo está disposto a negar-se a si mesmo, né? Há pessoas que elas dizem não aquilo que é fácil para elas. Será que para a gente dizer não a si mesmo é uma tarefa tão simples, tão fácil? Às vezes não, às vezes é muito difícil. Há coisas na nossa vida que é difícil a gente dizer não, né? Nós somos imperfeitos, nós nascemos na herança de Adão, de pecado,
O pecado habita em nós, não tem jeito, o pecado está em nós, né? A gente vai ser livre do pecado quando a gente for livre desse corpo. Aí a gente vai ser livre do pecado, mas enquanto aqui vestido nesse corpo, não há como não pecar. Involuntariamente, às vezes até a gente peca, quanto mais, né? E somos tentados, né? E somos tentados a pecar. Mas o que é que acontece? Nós vemos que é preciso negar-se a si mesmo. E nós temos visto muitas pessoas abrirem a boca e dizerem: ah, eu amo a Deus, eu quero Deus na minha vida, o Senhor é bom, o Senhor tem feito isso comigo. Mas na vida da pessoa tem lá um ídolozinho lá do Egito, da Babilônia, né, da terra dos caldeus, da Mesopotâmia. A pessoa ainda traz consigo coisas da vida antiga, daquela antiga maneira de viver, da maneira de viver que não é segundo Deus, né? Essas coisas não saem da vida da pessoa, ainda está ali enraizada, impregnada, e a pessoa ela não se empenha em renunciar àquilo, né? Jesus disse: se você quer me seguir, então negue-se a si mesmo todos os dias, diga não a você mesmo todos os dias. Por que Cristo disse que nós temos que dizer não a nós mesmos todos os dias? Não é de vez em quando, de vez em quando vai acontecer alguma coisa com você, que aí você vai ter que dizer não. Não, Jesus diz: meu amigo, é todo dia você tem que dizer não a si mesmo. O caminho de Cristo é um caminho de abnegação, de renúncia, né? É um caminho de esforço. É como Jesus diz: a porta é estreita, o caminho é apertado, que dá para a salvação, e poucos dão com essa porta, né? Paulo disse: olha, muitos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Corra você de maneira que você alcance, certo? Mas onde nós podemos chegar? Há muita gente que ela até diz: eu quero servir a Deus, conscientemente elas querem servir a Deus, mas não há nelas o esforço necessário, o esforço que se deve ser feito para que se possa de fato servir a Deus. Vocês entenderam, queridos? Então, quando eles dizem, aí Josué ainda diz para eles: olha, vocês não vão ter condições de servir a Deus, porque Deus é santo, Deus é zeloso, não vai perdoar a idolatria de vocês, né? Se vocês abandonarem o Senhor, vocês estão dizendo que vão servir ao Senhor, e se vocês abandonarem ao Senhor e se voltarem a deuses estranhos, o Senhor vai fazer mal a vocês depois de haver feito bem. Vejam só, hoje a gente vê muitas pessoas dentro das igrejas, vamos chamar das igrejas, né? Que estão lá, que foram agraciadas por Deus, que foram abençoadas por Deus, que são abençoadas por Deus, mas que não dizem não a si mesmas. Na hora H elas fazem o que elas querem fazer, né? Naquela hora, quando chega aquele momento, ela bota Deus de lado e ela faz aquilo que ela quer, e depois ela volta e ó Deus e coisa e tal, e lá vai, e vai vivendo uma vida assim. Aí eu te pergunto, e o futuro de uma vida assim? Nós temos visto também pessoas no meio da igreja de Deus, que depois de terem sido abençoadas, o mal vem sobre elas, né? Será por acaso? Será por acaso que o mal vem sobre as pessoas? Nós temos um Deus que é um Deus justo também, além de ser amoroso, misericordioso, mas ele não deixa de ser justo, né? Se faltar justiça em Deus, faltou o amor, né? Então, o alerta de Josué: olha lá o que você está fazendo, você está dizendo que você quer servir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou colocando diante de vocês. Vocês estão dizendo que vão servir, eu estou dizendo: olha, cuidado, vocês não vão poder servir, porque Deus é santo e vocês ainda carregam com vocês imagens de escultura. Vocês ainda carregam com vocês ídolos do Egito e da Mesopotâmia. Vocês carregam com vocês os ídolos daqui da terra do povo que o próprio Deus expulsou para vocês morarem, né? Ou seja, vocês ainda mantêm na vida de vocês aquilo que desagrada a Deus. Vocês estão abrindo a boca, dizendo que vão servir, mas ainda tem na vida de vocês algo que desagrada a Deus. Deus não vai perdoar essa iniquidade de vocês. Vigiem, cuidado, porque Deus é testemunha de tudo quanto vocês estão dizendo, para que depois o Senhor não venha de lá e faça mal a vocês depois de haver feito bem. A gente às vezes vê também, eu tenho visto, né, eu não sei se felizmente ou infelizmente, mas é a palavra e a palavra se cumpre. Infelizmente, às vezes as pessoas elas não acreditam na Escritura, elas não acreditam na Bíblia, elas não acreditam na palavra de Deus.
Elas acreditam em parte, elas não acreditam inteiramente. E isso é o que destrói essas pessoas. É acreditar em parte, não é acreditar no todo. A Bíblia ela é verdadeira de uma extremidade a outra, de capa a capa, né? De Gênesis a Apocalipse, ela é santa, ela é verdadeira, ela é fiel, ela é real. É mais fácil passar os céus e a terra do que um tio ou um jota do que está escrito aqui deixar de se cumprir. Tá? Então vejam bem, muitas pessoas não dão devido crédito à palavra de Deus, então elas vão na presença de Deus do jeito delas, elas não vão à maneira de Deus. Tá? Eu tenho orado muito, tenho buscado, eu tenho visto, poxa Senhor, há pessoas que não têm compreendido a sua vontade. Tem gente que diz, Deus é amor, Deus vai salvar todo mundo, beleza, beleza, ótimo, é bom, é muito bom. Mas na minha Bíblia, na sua Bíblia, na Bíblia Sagrada, lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz que nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, não é só invocar o nome do Senhor, não é somente ir para a igreja, não é somente abrir a boca e dizer eu sou de Jesus, não é sair por aí evangelizando, contendo na própria vida os ídolos lá da Babilônia, os ídolos do Egito, os ídolos dos cananeus, aquelas coisas da vida antiga. Porque pode chegar um momento em que Deus te faça mal, havendo já feito bem a você. O Senhor, ele diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A palavra do Senhor, o apóstolo Pedro diz que o final da nossa fé é a salvação da nossa alma. O objetivo da nossa fé, da fé que o Senhor nos dá nele, para crermos nele, na sua vida, morte, ressurreição e glória, e no seu retorno, a ponto de servirmos, o objetivo final da nossa fé é a salvação da nossa alma. Deus ele nos dá uma fé viva e verdadeira para salvar a nossa alma. O único meio pelo qual nós somos salvos, o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então muitas pessoas esquecem que nem todo aquele que invoca o Senhor, muitas vezes, de dia e de noite, herdará o reino dos céus. Não é suficiente somente invocar o nome do Senhor. Muitas pessoas têm se contentado com invocar o nome do Senhor, querendo convencer-se a si mesmas de que serão salvas somente por isso. Meus amados, cuidado com o que diz a Escritura. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A condição para entrar no reino dos céus é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Josué chama o povo e diz, olha, vejam a quem vocês querem servir. Lembram do que Deus fez? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo diz, não, nós vamos servir. Josué diz, vocês não vão servir, porque Deus é um Deus santo e vocês ainda têm ídolos com vocês. Eles dizem, não, nós vamos servir. Josué diz, olha, Deus não vai perdoar vocês, porque Ele é santo. E Ele é zeloso, Ele pode fazer mal a vocês depois de haver abençoado vocês. Eles disseram, não, nós vamos fazer. Josué diz, olha, eu coloco agora uma pedra como testemunha, porque a pedra ouviu tudo o que foi dito diante do Senhor para com vocês. E Ele estabelece a pedra, o povo faz aliança, e quando a gente parte aqui para o livro de Juízes, você vai ver quantas vezes o povo de Israel quebrou a aliança com Deus, andou em pecado, e Deus os fez escravo, sujeitos a tributos durante muito tempo, muitas vezes, muitos anos, na mão dos inimigos que ele deveria dominar. Ele ficou dominado, escravizado, explorado muitas vezes pelo inimigo, por causa de quê? Da sua desobediência. Então, meus amados, quando você e eu, alguém disser, olha, eu quero servir ao Senhor, meu irmão, que seja inteiro, que seja real, que seja verdadeiro. Você não precisa mentir. Ninguém precisa mentir. Deus não precisa de mentira. Deus não quer ser enganado. Deus não precisa de alguém dizendo para ele, eu vou te servir, sem que queira de fato servir. Seja verdadeiro, como Josué disse, meu amigo, sirva a Deus com fidelidade, com integridade. Sirva ao Senhor com temor. Reverencie, tema a Deus, respeite a Deus, ame a Deus e seja fiel e seja íntegro diante do Senhor. Deus não está precisando de que alguém conte uma mentirinha para ele, não, para ele se sentir bem.
Ah, tudo bem, Senhor, eu vou te servir. Mentira. Aí o Senhor lá, tá tudo bem, fulaninho ali vai me servir. Mentira, rapaz, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que eu vou fazer amanhã, o que você vai fazer amanhã. Deus sabe quem sou eu hoje e quem sou eu amanhã, quem serei eu amanhã. E Deus sabe você também. Então Deus não precisa de mentiroso no meio da casa dele. A Bíblia diz que os loucos não pararão à sua vista, aborrece a todo que pratica maldade, né? Aqueles que praticam a mentira não herdarão o reino dos céus, não entrarão no reino dos céus. Os que amam e os que praticam a mentira. Então vejam só, amados, seja verdadeiro. Se a tua decisão é servir ao Senhor, meu amado, sirva. A primeira palavra que Deus fala a Josué é ser forte, corajoso, ser muito zeloso, empenha-te muito para fazer tudo conforme está escrito nesse livro. É a primeira palavra de Deus para Josué. É a palavra de Deus para mim e para você. Eu tenho que me empenhar, eu tenho que buscar servir ao Senhor. Na maioria das vezes é muito fácil, porque Deus nos dá o Espírito dele. Mas, às vezes é difícil. Em uma coisa ou outra, nem tudo é fácil para a gente. Aquela parte da nossa vida que é mais difícil. E você tem que se negar. E você tem que, de fato, fazer a vontade de Deus. Tá certo, irmãos? Então, não seja como aquele povo de Israel que, abrindo a boca insistentemente, dizendo vamos servir porque o Senhor é bom, não vamos abandonar porque Ele fez isso por nós. E na realidade, eles carregavam com eles aquilo que Deus aborrecia. Assim tem sido hoje na vida de muitas pessoas que estão dentro das igrejas, congregando, louvando, falando, em comunhão com os irmãos, mas trazendo na vida um monte de coisa antiga, que não presta, que é abominável aos olhos de Deus, que é um lixo espiritual, que só serve para barrar e impedir a entrada no reino celestial. Porque, irmãos, a condição para ser salvo não é só invocar o nome do Senhor, mas é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Se a nossa vida não for marcada por isso, ai de nós. Se a nossa vida não for marcada por isso, a gente perdeu a viagem, a gente perdeu o tempo. A gente caminhou para a igreja, né? Mas a gente não estava de fato disposto a fazer a vontade de Deus, né? Igreja não salva ninguém, comunhão de irmãos não salva ninguém, invocar o nome do Senhor não salva ninguém, se nós não estivermos dispostos a praticar o que a palavra de Deus ela diz, aquilo que o Senhor ele nos ordena fazermos. Então, irmãos, em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus, abriu a tua boca, se lembre, nosso Deus é santo, nosso Deus é zeloso, né? Deus não precisa de ninguém mentir na presença dele. Deus não quer conta com mentiroso. Mentiroso não é do reino dos céus. O lugar do mentiroso não é na presença de Deus. Mentiroso na presença de Deus, que continua mentiroso, ele só vai aumentar a sua culpa, ele só vai aumentar a sua pena. Tá certo? Então, vejam que Deus ele tem uma testemunha, né? Porque Ele é presente no meio de nós, Ele mesmo, o próprio Espírito de Deus é testemunha de tudo aquilo que afirmamos. Então, em um nome santo do Senhor, sirvamos a Deus com temor, com fidelidade e com integridade. Viu, queridos? Vamos orar agora em nome de Jesus? Vamos orar ao nosso Deus, né? Em nome do Senhor, seja fiel e verdadeiro, meus amados. Em nome de Jesus, oremos. Pai querido e amado, em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti. Eu louvo a Ti, Pai Santo, pela Tua palavra, porque ela é fiel, ela é verdadeira, ela é poderosa, ela é santa, ela é viva, ela é eficaz. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua bênção sobre todo aquele que quer servir ao Senhor de fato e de verdade. De fato e de verdade. Infelizmente, Pai, nós sabemos que muita gente abre a boca e diz, eu vou servir ao Senhor, mas lá no íntimo ela sabe que ela não vai servir ao Senhor em tudo. Lá no íntimo ela já sabe que em uma e outra coisa ela não servirá ao Senhor, ela fará a vontade dela, ela fará aquilo que é da vida antiga, que fazia parte da sua vida passada. Tua palavra nos diz, Senhor, se alguém está em Cristo, ou todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Senhor, eu oro em nome de Cristo por aqueles que desejam de coração servir ao Senhor, que querem te servir,
que querem te agradar, que querem fazer a tua vontade, que amam fazer a tua vontade, que buscam fazer a tua vontade, que oram ao Senhor de dia, de noite, de madrugada, em todo o tempo, dizendo: Deus, eu quero te servir, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda, me dá poder, me dá graça, me dá virtude, me dá o que eu preciso para servir ao Senhor, meu Pai, sem transgredir diante de ti, Senhor. Eu oro por estes, eu oro por aqueles que, Senhor, mesmo querendo fazer a tua vontade, às vezes tropeçam. Dá força, restaura, levanta com o teu poder, Senhor. Que a perseverança do teu Espírito Santo seja sobre estes. E lhes conceda poder na fraqueza, meu Pai. Aperfeiçoa o teu poder na fraqueza do teu servo. Em o nome de Cristo, abençoa os que te amam, abençoa os que te querem servir, meu Senhor. Abençoa no nome de Jesus que a tua igreja seja cada dia mais fiel, verdadeira, temente e íntegra diante do Senhor, que o teu nome seja glorificado na igreja, que o teu nome, Senhor, seja glorificado na vida dos teus servos, que o teu nome seja glorificado na vida do seu povo, que a sua obra seja poderosa sobre nós, que o teu nome seja glorificado sobre nós, que o teu nome seja conhecido através de nós, Senhor, que o teu poder se manifeste através de nós também, meu Pai, para a glória do nome do Senhor. Deus, eu peço em nome de Jesus, ajuda, abençoa, opera o milagre na vida daquele que te quer, que te ama, que quer te servir, meu Pai. Dá o poder, meu Pai, que o teu servo precisa para fazer a tua vontade, realizar a tua obra, viver, ó Deus, de maneira obediente ao Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Pai. A tua palavra diz: bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque será farto. Abençoa, Deus, aqueles que querem ser justos diante do Senhor, aqueles que amam a justiça do Senhor. Abençoa com poder, meu Pai, para a glória do teu nome. Não é para a gente se exaltar, se ensoberbecer, não, mas é porque amamos te servir, temos prazer em servir ao Senhor, em fazer a tua vontade, Pai, e em realizar a tua obra. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus, e toca no coração, meu Pai, daquele, Senhor, que lá no íntimo não está disposto a te servir, não quer te servir, Senhor. Há pessoas, Deus, que só te servem da boca para fora, só da boca para fora, são somente capas, são somente aparências, Senhor, são sepulcros caiados, Senhor, só te servem de boca, de discurso, de conversa, mas por obras não, meu Senhor. Eu rogo a tua misericórdia, Senhor, tem misericórdia destes que o Senhor tirou de lá da lama e da morte e trouxe para a tua presença, para o reino do Filho do teu amor. Senhor, converte essas pessoas, toca de modo especial nestes corações, cura, liberta e salva, Pai, essas pessoas em nome de Jesus. Pai amado, eu também peço por cada família reunida agora, em cada lar, em cada lugar, Pai, acompanhando essa oração, que o Senhor os abençoe, os guarde, os proteja e os livre de todo o mal, Senhor. Que o Senhor dê graça e salvação, que as tuas misericórdias sejam poderosas sobre cada família, sobre cada igreja e em cada lar, agora reunido em oração e unidade na tua presença. Estende a tua mão, Senhor, também de poder e de glória, mão poderosa, mão de milagre, Senhor, sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre os países, Pai, que estão sendo assolados aí, meu Senhor, atingidos pelo coronavírus, meu Pai. Senhor, traz a cura, Pai. Nós te pedimos agora em nome de Jesus, no mesmo propósito, na mesma fé, traz a cura em nome de Jesus. Cessa o mal, repreende o mal, cancela o mal, extingue este mal, meu Senhor, em nome de Jesus. Faz uma obra maravilhosa, Pai. Nós oramos a Ti que és um Deus de milagre, nós cremos no milagre, nós cremos em milagre, nós temos certeza absoluta do milagre, te pedimos em o nome de Jesus. Traz a cura, tem misericórdia dos infectados e salva a muitos, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós oramos, tem tua mão sobre a nossa nação, toma o futuro da nossa vida, da nossa nação em tuas mãos e nos abençoa, Senhor, segundo a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, e que o Brasil saiba que só o Senhor é Deus
e que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Graça e paz, Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Tenham uma ótima noite. Semana para frente aí, debaixo da graça, do poder, do amor e da glória de Deus. Invoca o nome do Senhor, meu irmão, mas faz a vontade do Pai. Em nome de Jesus, passarinho não voa com asa só. É invocar o nome do Senhor e fazer a vontade de Deus, para poder chegar lá em cima, em nome de Jesus. Paz, Deus abençoe, saudades da igreja. Deus abençoe vocês, meus amados, em o nome santo de Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém. Paz.